e vamos falar de Feira do Livro. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para vos falar da Feira do Livro de Sesimbra. Vocês sabem que há duas feiras do livro que eu adoro, sem desprimor para as outras. Uma é, obviamente, a de Lisboa e outra é a de Sesimbra, que é um sítio que também me é muito querido e onde eu vou com muita regularidade. Quer lá esteja de férias, quer não esteja, é uma Feira do Livro onde eu marco presença. Ora, este ano vai haver finalmente outra vez Feira do Livro em Sesimbra e nós vamos ter apresentações quase todas as noites durante o período a que a feira está a funcionar. Ou seja, do dia 16 de julho até ao dia 21 de agosto, eu acho que é 21, deixem-me só confirmar. Do dia 16 de julho ao dia 20 de agosto vamos ter quase sempre apresentações todas as noites. E aquilo que eu vos quero deixar hoje é aguçar a curiosidade para algumas destas apresentações. Então vamos lá, sem mais demora, a ver se o vídeo não fica muito longo. O cartaz da Feira do Livro fica aqui, eu depois vou também divulgar nas minhas redes sociais, nomeadamente no Instagram, este cartaz fantástico que a Ronda dos Livros fez, que é responsável pela Feira do Livro, e no dia 16 temos logo uma apresentação de um livro que se chama Deste Lado do Mar de Sesimbra, do Pedro Martins. Eu não conheço nem o livro nem o autor, muito provavelmente será um filho da terra e, obviamente, só pelo título percebemos que é um livro sobre Sesimbra. De qualquer forma, dá-me ideia que é capaz de ser um livro histórico, mas ficam com a indicação. Dia 18, segunda-feira, portanto, dia 17 não há nada, mas dia 18, segunda-feira, pelas 22 horas também, para os mais jovens, tem uma hora do conto com o Joaquim Serumanho, a mulher que vivia dentro de um sapato, e eu acho que as crianças são capazes de achar que é uma noite diferente, um dia do conto, algo que é capaz de ser interessante para até motivar os mais pequeninos para a leitura. Continuando com os mais jovens, no dia 19 temos do Bruno Matos A Família Monstro. A Família Monstro é um conjunto, é uma série de livros sobre esta família encantadora, apesar do seu aspecto, e é também uma boa opção para os mais jovens. E continuando nos infantis, no dia 21, quinta-feira, temos o comboio de bicicletas da Lara Xavier, também com a apresentação do seu livro e animação infantil. Dia 23, sábado, temos Não é Loucura, é Ansiedade, da Sofia Serumanho. Eu não conheço o livro, mas deixem que vos diga que pelo título fiquei bastante curiosa e eu sou capaz de dar lá um saltinho para ver o que é que se passa, como é que é este livro, porque não conheço. No dia 25 temos a apresentação de uma coleção, ou seja, nessa segunda-feira e também pelas 22 horas, os encontros são sempre às 22, que é uma hora boa, dá tempo para vir da praia, tomar banho, comer qualquer coisa e depois ir até à Praia da Califórnia, que é onde a Feira do Livro está sediada, a estes encontros fantásticos. E aqui temos então, dizia eu, a coleção Mistérios e Aventuras da Ana Valente e da Isabel Moissó, que eu também não conheço, mas que ficou aqui o meu nariz a dar algumas, enfim, se calhar também sou capaz de dar lá um pulinho. No dia 26, terça-feira, temos Está Tudo Dito, da Amélia Borges, a apresentação do livro com a sessão de autógrafos. E no dia 27, temos também a apresentação do livro da Sónia Ferreira, Mores Amor. E no dia 28, quinta, como veem, a partir daqui começamos a ter todos os dias os balões que me ensinaram a voar, do Nuno Garcia Lopes, também este dirigido ao público infantil. O que quer dizer que os dois outros anteriores não devem ser dirigidos ao público infantil porque não há essa referência no programa. No dia 29, sexta-feira, o Crânio Conta-me Como Não Foi, do Rui Cardoso, também dirigido ao público adulto. E no sábado, dia 30, temos o Clube dos Cientistas, mais uma coleção da Maria Francisca Macedo. Eu não conheço a coleção, mas sei que é uma coleção muito boa e é uma coleção que me levanta alguma curiosidade e neste eu vou estar de certeza. E entramos em agosto e a partir de agosto entramos então numa outro tipo de
de público, ou seja, até aqui temos eminentemente o público infantil e em agosto vamos ter o público mais adulto e alguns dos livros que eu pessoalmente conheço e já li e posso-vos dar então algumas sugestões. E no dia 1 de agosto temos, segunda-feira, o livro A Minha Cura é a Tua Cura, da Rita Caldeira, Isabel Gaia e Lisa Jones, que eu não conheço, mas que estou com muita curiosidade e este título também me levanta alguma curiosidade. E no dia 2, terça-feira, começam os livros que eu conheço e temos O Naufrágio, do João Tordo, com a presença do João Tordo. E eu quero-vos dizer aqui que não deixem de ir ouvir o João Tordo, se puderem, a Sesimbra, na Praia da Califórnia, no dia 2 de agosto, terça-feira, pelas 22 horas, porque o João é sempre uma pessoa muito gentil, muito simpática, vale muito a pena ouvi-lo a falar dos seus livros e este Naufrágio é, na minha modesta opinião, só e apenas um livro brilhante. É um livro muito, muito bom, é o seu último livro. Certamente ele irá também falar de outros livros, nomeadamente dos seus policiais, que é uma leitura muito boa para este verão, mas este Naufrágio é, na realidade, para mim, um livro maior dentro da obra do João Tordo e acreditem que se não li tudo, li quase tudo. Depois do dia 3, também pelas 22 horas, temos um livro que eu já li, temos uma autora que eu conheço de outros livros, não conheço este livro, vou lá estar também na quarta-feira, dia 3, com muita curiosidade de ler, da Isabel Machado, o Constança. É um livro que eu gosto muito, é uma autora que eu gosto muito, é uma autora de romances históricos e realmente a história da Dona Constança é sempre uma história de que nós não sabemos muito sobre ela, não conhecemos muito e portanto é sempre bom, temos sempre aquela ideia da Inês de Castro e do Dom Pedro e a Dona Constança fica sempre assim um bocadinho nublada no meio daquele grande amor e se calhar está na altura de sabermos mais sobre esta Rainha de Portugal. Ela sim, em vida foi proclamada rainha, foi ela que foi a mãe do rei que sucedeu a Dom Pedro, neto de Dom Afonso IV, o nosso Dom Fernando, e portanto é alguém importante. No dia 4 temos a apresentação do livro Diário de uma Avó e de um Neto Confinados em Casa, do Nelson Mateus e da Alice Vieira. A nossa Alice Vieira eu não sei se vai lá estar, eu espero que sim, tenho muitas saudades de ver a Alice Vieira. É alguém que também vale sempre a pena ouvir, é alguém que tem sempre uma história brilhante para nos contar, é uma das nossas escritoras maiores, não só de literatura infantil, mas de literatura juvenil e também de literatura para adultos. É uma brilhante escritora de biografias. Eu não sei se vocês conhecem a biografia da Enid Blyton que a Alice Vieira fez. E eu estou muito curiosa porque eu sei que ela estava a escrever uma outra biografia e saber quando é que a teremos cá fora. E, portanto, aqui também estarei de certeza. No dia 5 vou estar com a Patrícia Madeira a conversarmos sobre o seu livro Prisioneira do Tempo Atlântico, o segundo volume da Prisioneira do Tempo. Eu já tive a honra e o privilégio de apresentar este livro na FNAC de Almada, a quanto do seu lançamento oficial, e é com muito gosto que voltarei a Sesimbra com a Patrícia e que estarei em Sesimbra com a Patrícia para falar sobre este livro. Já não numa apresentação formal, obviamente, mas para conversarmos sobre este segundo livro da Patrícia Madeira, que é um livro brilhante. É um livro que eu acho que é superior ao anterior e que vale muito a pena ser lido. E, portanto, é com muito prazer que eu vou estar em Sesimbra com a Patrícia Madeira no dia 5, às 22 horas, a conversar sobre este seu livro. No dia 6 estará lá para falar do seu mais recente livro, As Sete Marias que Mataram Franceses, o Domingos Amaral. O Domingos Amaral é um autor que vocês sabem que eu também gosto muito, apesar de ainda não ter lido o seu livro anterior sobre o Napoleão Bonaparte e depois deste título fiquei na dúvida se não deveria ler primeiro o da Napoleão e depois ler este. E portanto é uma das perguntas que eu gostaria de fazer ao Domingos Amaral, é exatamente essa, se é preciso ler o seu livro anterior para ler este. De qualquer forma ele estará lá para falar deste seu último livro e certamente dos outros ou de todas as questões que nós lhe quisermos colocar. No dia 8 temos a Isabel Stilwell e a sua Inês de Castro, segunda-feira, também às 22 horas. A Isabel Stilwell é também uma brilhante contadora de histórias, é uma senhora muito simpática, uma senhora muito afável e o livro Inês de Castro é só e apenas um livro brilhante que ela escreveu e é muito interessante, depois de termos falado sobre Dona Constança, irmos falar sobre Inês de Castro. E portanto ficam ali
as mulheres de Dom Pedro, todas representadas por autoras fantásticas como a Isabel Stilwell. No dia 9 temos uma animação infantil com o Nuno Caravella e o seu Bando das Cavernas. O seu Bando das Cavernas é um êxito a nível das crianças. O Nuno é também um autor muito gentil, muito simpático. Foi um autor que eu conheci na Feira do Livro do Palácio de Belém e é alguém muito, muito, muito simpático e muito afável e que junta a capacidade da escrita à capacidade da ilustração e, portanto, é alguém que vale a pena também ir ver e conhecer. Dia 11, temos o Nuno Nepomuceno e a sua noiva judia, o último livro da coleção do Afonso Catalão e que é um livro muito, muito bom. Eu tive o prazer de assistir à apresentação oficial deste livro do Nuno Nepomuceno e é um livro que vale a pena ser lido e vale a pena conhecerem toda a série, mas este último livro dele é mesmo muito, muito bom. No dia 12, sexta-feira, temos A Noite da Banda Desenhada e temos Dante e Covidiotas, do Luís Louro. Eu confesso que não conheço nem o livro nem o autor, vocês sabem que eu enfim, estou agora a começar a ler banda desenhada, mangás e esse tipo desse tipo de livros, mas faço tensões de ir à Feira de Sesimbra ver este autor e falar um bocadinho com ele e ver o que é que ele nos diz sobre, inclusive, as diferenças da construção de um livro que não seja banda desenhada para um livro de banda desenhada e em que medida é que o texto e a imagem acaba por se complementar. No dia 13, sábado, temos a apresentação do livro A Raridade das Coisas Banais, do Pedro Chagas Freitas. É o seu último livro e eu também não conheço, confesso que li o primeiro livro do Pedro Chagas Freitas e depois não voltei a ler mais nada dele e, portanto, mas ele vai estar na Feira do Livro no dia 13, sábado, pelas 22 horas, na Praia da Califórnia. No dia 14, domingo, temos A Noite do Fantástico, da Literatura Fantástica, com o Rafael Loureiro e a Sandra Carvalho. Eu vou lá estar com eles também para falar do último livro do Rafael Loureiro e para falar da obra da Sandra Carvalho, dois autores da literatura fantástica, dois autores que me puseram, nomeadamente a Sandra, a ler literatura fantástica. O Rafael aparece na minha vida depois de eu já conhecer a Sandra e vai ser uma reunião de dois autores maiores da literatura fantástica deste país e confesso uma reunião de amigos também e, portanto, apareçam por lá para ver a nossa conversa. No dia 17, quarta-feira, temos a apresentação do livro Lisboa Árabe, do Sérgio Luís de Carvalho. O Sérgio Luís de Carvalho é um autor de literatura de romance histórico, mas também de livros de história, visto que o Sérgio Luís de Carvalho é um historiador e este Sua Lisboa Árabe veio-se juntar a um outro livro que ele já tinha sobre a Lisboa nazi e esses são sempre livros muito interessantes para conhecermos e muito interessantes para percebermos a diferença entre a história e a literatura histórica, como é que se faz a própria construção da narrativa de um livro e do outro, como é que se faz a investigação. O Sérgio é sempre uma pessoa encantadora de se ouvir e aprendemos imenso sempre que conversamos com o Sérgio. No dia 18, quinta-feira, temos Os Aventureiros, da Isabel Ricardo. Eu confesso que não conheço, não sei quem é a autora, não conheço o livro e, portanto, vai ser uma descoberta também para mim. No dia 19, sexta, A Despedida de Ulisses, do Francisco Moita Flores, é o último livro do Moita Flores. Eu gosto muito da literatura do Moita Flores, gosto mesmo muito, acho que o Moita Flores escreve muito bem e já tenho este livro do Moita Flores, mas ainda não li, portanto estou muito curiosa por descobrir esta sua história sobre Ulisses, esta figura mítica, penso eu, não sei se é uma figura mítica ou se é só um jogo com o título do livro. Vamos ver no dia 19. E finalmente no dia 20, para fechar a feira, vamos ter o Lourenço Ceruia e a Sua Maldição, o seu segundo livro. Eu gostei muito deste segundo livro do Lourenço. Vocês têm
vídeo de apresentação deste livro, de opinião deste livro no canal, como tem de outros que aqui foram falados, A Prisioneira do Tempo, A Noiva Judia do Nuno Pomoceno, como tem do Naufrágio do João Torto, como tem da Inês de Castro, da Isabel Stilwell. Portanto, há aqui um conjunto de livros, como tem dos livros da Sandra e do Rafael. Há aqui um conjunto de livros que já têm opinião no canal e que vocês podem ver, mas estava eu a dizer, no dia 20 vamos ter o Lourenço Soroí, A Sua Maldição. É o seu segundo livro. É um livro que eu gostei muito de ler, achei o livro fantástico, muito bem escrito, e até o final, que me irritou, confesso, é um final brilhante, porque nos deixa suspensa na escrita do Lourenço e naquilo que vem a seguir em relação ao Lourenço. E pronto, fica aqui o convite para aparecerem na Feira do Livro. Se aparecerem e me virem, venham conversar comigo. Eu gosto sempre de conversar com as pessoas e de conhecer quem está desse lado. E vemos no próximo vídeo. Digam-me só se vão ou se já leram algum destes livros, nomeadamente aqueles que eu não conheço, e se gostaram. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.